Fala pessoal, professor Rezende, estou aqui para comentar a prova da PC Bahia para investigador, as questões de administração. São 5 questõezinhas, 5 questões de conceitos gerais aí, planejamento, ciclo PDCA, estrutura organizacional, valores. Nada novo, as questões são pontuais, diretas, bem feitas, de início. Uma angústia aí que muitos têm sobre a questão de possibilidade de recurso. As questões são muito claras, a VUNESP é uma das bancas que tem o menor índice de questões com recurso. Então, na minha opinião, nenhum gabarito, né, eu já vou aqui fazer esse comentário em cima do gabarito preliminar, nenhuma questão tem prejuízo de gabarito. Nenhuma questão, na minha opinião, tem possibilidade de recurso. São muito claras, muito diretas, como você vai perceber. Então, vou para a leitura da primeira questão. Do ponto de vista da eficácia para a nova gestão pública, os funcionários devem manter a ênfase de processos e procedimentos para a visão patrimonialista, b. a lógica do mercado, c. os meios, d. os resultados e a racionalidade burocrática. Um dos temas muito comuns em prova são os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é o equilíbrio entre recursos e resultados, para que você gaste o tempo e os recursos que você planejou. A eficácia tem a ver com você cumprir aquilo que você deveria, e a efetividade cumprindo com qualidade. Então a alternativa A, na verdade a questão ela fala de eficácia, ou seja, eu fazer aquilo que eu deveria, eu cumprir o resultado previsto, e a alternativa A diz que eficácia tem a ver com a visão patrimonialista. Na verdade a visão patrimonialista é uma visão que data anterior à Revolução de 30, a Revolução de Vargas, e ela está baseada no conceito de que não existia pessoalidade, existia comportamentos completamente pessoais, não existia legalidade. Então, na verdade, a visão patrimonialista é uma visão da monarquia e da velha república, da famosa república do café com leite, e não tem nenhuma relação com a eficácia na atual gestão pública, erradíssimo. A segunda alternativa diz a lógica do mercado. Você sabe que o serviço público ele tem uma lógica diferente da do mercado, porque quando o mercado ele visa lucro, a administração pública visa o interesse público. Portanto, não. A C diz que os meios, olha só, se eu falei para você que a eficiência é um equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos, isso que é atividade meio. Já a eficácia é atividade fim, é cumprir o resultado, cumprir a missão. Por isso que está errado. A alternativa D diz que processos e procedimentos para os resultados. Perfeito. Por exemplo, o simples fato desta aula ter sido gravada, independente da qualidade, mostra que ela foi eficaz. Mostra que nós cumprimos aquilo que deveríamos. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E a alternativa E diz a racionalidade burocrática. Também não. Na verdade, a burocracia como método, ela data dos anos 30, Getúlio Vargas, Revolução de 30, até meados dos anos 90, quando acontece a reforma gerencial. Então, a alternativa correta é aquela que diz que a eficácia ela busca cumprir resultados, a alternativa D. Questãozinha básica, questãozinha de conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Vamos para a próxima questão. Nas estruturas organizacionais que reproduzem a forma de uma pirâmide, qual a maneira pelo qual o trabalho se manifesta? A. Dividido em funções bem definidas e segundo as especialidades. B. De forma divisionada, com foco na estratégia. C. Com formato de unidades autônomas e autogerenciamento. D. Em desenho matricial, cujo foco é o produto. E E. Por meio de conexões verticais, horizontais e diagonais. Essa questão, ela trata sobre estrutura organizacional. E existe uma estrutura que tem uma cadeia escalar que parece uma pirâmide. O organograma tem uma pessoa no nível diretivo, 2 pessoas no nível gerencial, 3 pessoas no nível operacional. Essa é a pirâmide. Quanto mais eu subo na pirâmide, menor o número de subordinados diretos. Então eu sempre tenho uma chefia centralizadora. E aí a alternativa A diz, dividido em funções bem definidas e segundo especialidades. Essa é a alternativa correta e na verdade é subjetivamente uma questão que fala da estrutura funcional. Então a questão está correta, a alternativa está correta, só ir para o seu estudo posterior, já que a prova da PC Bahia já foi, né? Então isso aqui serve para você estudar posteriormente para as próximas provas. Essa questãozinha, mesmo que não explicitamente dito, ela trata sobre a estrutura funcional. Próxima questão.
Os modelos de excelência em gestão colocam como um dos mais importantes objetivos a valorização de pessoas que compõem a organização. Uma das formas de praticar essa valorização é por meio da utilização de uma forma de gestão que contribua para o aprimoramento das habilidades técnicas, operacionais e comportamentais dos funcionários, a fim de cumprir com os objetivos e os resultados organizacionais. O nome deste modelo de gestão é A. Compartilhada, B. Por desenvolvimento organizacional, C. Participativa, D. Por resultados e E. Por competências. Olha, a nova gestão pública, a nova administração pública, ela busca colocar a pessoa certa no lugar certo, procurando habilidades, atitudes e conhecimentos técnicos. E quando você procura no funcionário conhecimentos técnicos, habilidades empíricas e postura, atitude, você tem a gestão por competências. Então, mais uma questãozinha conceitual, mais uma questãozinha para verificar se o candidato conhece os termos mais utilizados na administração. Então, como diz a questão, né, quando você valoriza as pessoas que compõem a organização, quando você aprimora habilidades técnicas e comportamentais, você tem a gestão por competências na alternativa E. Próxima questão. A atuação corretiva sobre as atuação corretiva sobre a diferença identificada entre o que foi planejado e executado, usando-se uma metodologia PDCA, deve acontecer na fase, caso contrário haverá, e assinale a alternativa que preenche corretamente respectivamente as lacunas. Então, uma questãozinha clássica da VUNESP de lacunas, né? Então, olha só, tem as alternativas aqui, e aí vamos procurar a lacuna que preenche esses termos. Eu vou ler e já preenchendo. A atuação corretiva sobre as diferenças identificadas entre o que foi planejado e executado, utilizando-se a metodologia PDCA, deverá acontecer na fase A. Caso contrário, haverá a padronização e conclusão do plano. Então, na verdade, o PDCA é um ciclo de qualidade contínua, também chamado de ciclo de Deming, porque foi ele que implementou essa ferramenta lá no Japão no pós-guerra. P, planejamento, plan, do, execução, C, check, verificação, e A, ação de correção ou refinamento. Portanto, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Um dos primeiros passos para se estruturar uma organização por processos é a identificação da própria organização por meio do mapeamento de fluxos mais importantes das partes interessadas e suas atividades, de estrutura organizacional e dos objetivos estratégicos da organização. Esta primeira fase representa a construção das hipóteses prévias, da função gerencial, da cadeia de valor, da hierarquia organizacional ou dos indicadores de gestão. Olha, o enunciado já dá a dica aqui, né? É uma questãozinha do ciclo do planejamento. E essa questão que fala de fluxos mais importantes, que olha para o futuro, que olha para os objetivos, é a definição da cadeia de valor como aparece a alternativa C. Então, se você teve na revisão de véspera da Bahia, lá conosco, viu que nós trabalhamos muito o ciclo de gestão que tem essa questão de valor e estrutura organizacional, que teve mais duas questõezinhas. A prova não teve muita surpresa, foram 5 questões, nós esperávamos entre 5 e 6 questões, e é isso, né? Cada vez mais aprendendo como a VUNESP trabalha a administração. Ela é muito pontual, ela não dá estudo de caso, ela não dá um exemplo objetivo, ela é sempre no glossário de termos. Obrigado aí por ter acompanhado esse meu comentário, abraços, até a próxima.